Bom dia, pessoal. Vamos aí para mais um dia de aula. Vamos começar aí com a correção da prova de português, né, que foi ontem. A gente começa aí com uma tirinha do Menino Maluquinho. E aí vocês percebem que no terceiro quadrinho tem uma palavra grande, tum, né? Então ela representa um som, um barulho, né? Uma onomatopeia. Então esse barulho ele representa o que, né? Ele imita que som? Então a resposta certa aí seria o que, né? O tombo do menino maluquinho, né? Então ele caiu, né? Se espatifou no chão. Então a resposta certa seria a letra C. C de casa, né? Na segunda questão, nós temos aí um texto, né? Um poema. E aqui nós trabalhamos aqui a sinalização, né? O sinal de interrogação. Então perceba aí que tem alguns questionamentos. E agora o que faz? Fujo, tremo, desmaio, né? Então nesse texto as interrogações elas indicam o quê? Então nesse ponto aí, né? Nesse ponto de interrogação ele está indicando uma dúvida, ele está em dúvida, né? Então a certa aí seria a letra A. E na terceira questão nós temos também aí outra tirinha, né, do Menino Maluquinho. E aí quer saber o que o Menino Maluquinho está fazendo aí no último quadrinho, né? Observem bem a imagem. Então ele está roendo unhas, né? Esse nhaco, 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 nesse barulho aí indica que ele está roendo as unhas. Alternativa C. Na quarta questão, né, nesse texto aí, que é talvez uma piada, né? É uma narrativa, é uma piada. E diz assim, nesse texto, a expressão baita, na linha 2, ela tem o sentido de que, né? Acho que muitas pessoas já usaram essa expressão, já falaram essa expressão, né? Então é uma expressão que não é tão desconhecida assim, né? A expressão baita, a palavra baita, ela quer dizer o que, né? A alternativa certa seria a letra C. Baita quer dizer grande. Vamos lá para a questão 5. Nós temos aí um texto também piada. E essa questão ela vai estar explorando aí, né, advérbio. Então quando ele fala, e lá na frente estava com o carro virado dentro do rio, né? Então a expressão destacar aí dentro do rio, então ela indica um advérbio de lugar, né? Então vocês devem ter lido o texto é bem engraçado, né? É uma característica do texto piada que tem como finalidade divertir, mas o objetivo nessa questão não é divertir, e sim saber qual é o advérbio, né? No caso, advérbio lugar, letra C. Na questão 6, nós temos um texto aí, né? Um texto bastante longo, e aí perceba que lá na linha 21, o camponês ele fala, adeus pomba assada, reticência. Então essas reticências elas sugerem que o camponês ficou decepcionado, né? Ele não conseguiu capturar, né, o passarinho aí, a pomba, né? Então ela fugiu e ele ficou decepcionado. Então a alternativa certa é a letra C. Então nós podemos perceber que nesse texto aparece aí, né, várias falas dos personagens, então um texto narrativo. Na questão seguinte, né, na questão 7, nós vamos explorar aí o significado, o sentido de uma palavra ou expressão, no caso a palavra camuflagem. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, né? Então, quando diz assim lá no título, existem outros animais que têm a capacidade de camuflagem como o camaleão. Então, quando a gente fala essa palavra, né, quando a gente escuta alguém falar nessa palavra aí, camuflagem, ela tem um significado, né, ela tem sentido de disfarce. Ou seja, o camaleão é um ótimo ótimo nisso, né? Ótimo em disfarce. Então a letra A.
Na questão seguinte, nós temos aí uma história em quadrinho, né, da personagem Mafalda, questão 8, né? E aí a questão quer saber o que significa aquela lâmpadazinha lá, né? Então a gente estudou isso, né, nas aulas, o que significa, né, o que representa alguns símbolos, né, alguns balões, e a lâmpadazinha lá, né? A Mafalda está tendo uma ideia, certo? Então a alternativa aí é a letra D. Então acho que vocês devem ter acertado bastante, né? A questão 8 teve poucos erros. Acredito que vocês aprenderam, né? A lâmpada tem esse significado, dá uma ideia, que teve uma ideia. Então o texto aí da questão 9, Ouriço Viajante, ele é um conto, né? Tem características de um conto, é uma narrativa também, que os personagens conversam, né, ao longo do texto. E a questão explora também o advérbio. Então a palavra que está destacada aí, né, calmamente. Ele aguarda calmamente sobre a plataforma. Então essa palavra calmamente, ela indica um advérbio de modo, é a maneira como ele se encontra, né? Então a expressão aí, ela indica modo, alternativa C. Na questão 10, né, o texto espirrar, que é um texto informativo, a questão ela explora também a sinais de pontuação, né? Então a questão ela pede assim: nesse texto, no trecho, que de preferência está segurando um lençol. Alguns alunos, né, erraram, né, acharam que a resposta certa seria a letra D, sugerir uma reflexão. Mas vocês já devem ter ouvido, né, nas aulas anteriores aí, que o parêntese ele indica, né, na verdade, está acrescentando aí uma informação, né? Então, a alternativa certa é a letra A. Então, como eu falei, alguns alunos foram na letra D. Boa parte dos alunos erraram essa questão. Não é sugerir uma reflexão, né? E sim dar uma informação. Então é isso, né? A correção foi feita. Vocês acompanharam aí. Acredito que todo mundo acompanhou, conferiu com seu gabarito. Então tenham um bom dia e vamos na próxima aula.